Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em um podcast recente, eu falei sobre a importância dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento para estabelecer a identidade do povo de Israel. Hoje vamos ver os primeiros 5 livros do Novo Testamento que têm a função de identificar a missão da Igreja do Senhor. Quando falamos sobre a Igreja, ela é composta de pessoas que se dedicam a Jesus Cristo. É o povo de Deus atual. Os primeiros 5 livros do Novo Testamento servem como fundamento para entender a existência e a missão da Igreja. Se for contar as páginas, perceberia que esses 5 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, constam quase 60% do Novo Testamento, as escrituras que governam o serviço dos cristãos. A importância da vida de Cristo não pode ser exagerada. Literalmente, de Gênesis até Malaquias, o Antigo Testamento inteiro, nós encontramos profecias apontando para a vinda de Jesus. Depois de encerrar o Antigo Testamento, Deus deu uma pausa de 400 anos antes de começar a próxima fase da revelação, que inicia com a chegada de Jesus. Essa história tão importante ocupa os primeiros 4 livros do Novo Testamento, os textos conhecidos como os Evangelhos. A palavra Evangelho significa Boa Nova, que é uma descrição perfeita da história da vinda de Jesus ao mundo para oferecer a salvação eterna aos seres humanos dominados pelo pecado. Essa boa mensagem foi apresentada inicialmente na forma da própria pessoa, o Filho de Deus que desceu do céu e assumiu a forma humana. Quando olhamos para os 4 evangelhos, percebemos que 2 deles incluem listas que mostram a árvore genealógica de Jesus. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Mostrando assim que, conforme várias profecias do Antigo Testamento, Jesus veio de uma família de descendentes de Abraão, traçando sua linhagem pelo rei Davi. Era importante mostrar que Deus cumpriu suas promessas ao enviar seu Filho ao mundo. Esses mesmos 2 registros falam do nascimento e infância de Jesus, enquanto os outros 2 iniciam sua história com o trabalho de Cristo como adulto. Todos os 4 evangelhos falam sobre as obras e os ensinamentos de Jesus durante seu ministério de 3 anos. E todos enfatizam a última semana antes da crucificação, uma parte da história que ocupa aproximadamente 25% dos evangelhos. Todos falam do sofrimento de Jesus na cruz e da sua ressurreição, porque nada na história humana foi mais importante do que a morte e ressurreição de Cristo, o ponto central do plano eterno de Deus para salvar os pecadores. O 5º livro do Novo Testamento é chamado de Atos dos Apóstolos. Diferente dos evangelhos, que falam sobre um pouco mais de 30 anos da vida de Cristo, este livro completa com mais 30 anos, explicando sobre a igreja primitiva. Esse livro é o segundo de 2 volumes escritos por Lucas, escrito justamente para dar continuidade à história que ele registrou no seu evangelho. Atos mostra a fidelidade dos embaixadores escolhidos por Jesus na sua missão de levar a mensagem do evangelho ao mundo. É o livro que conta a história da igreja primitiva. Os evangelhos e o livro de Atos servem como fundamento da fé e serviço a Cristo, livros extremamente valiosos para nós em nossa caminhada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.